Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, terminaremos o livro de Baruque no capítulo 6 e daremos início às leituras do livro do profeta Ezequiel nos capítulos 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Baruque 6. É por causa dos pecados que cometestes contra Deus que ides deportados para a Babilônia como prisioneiros, por Nabucodonosor, rei dos babilônios. Quando chegardes à Babilônia, será para ficardes lá por muito tempo, durante longos anos, até 7 gerações. Depois disso, porém, farei com que volteis em paz. Ireis ver em Babilônia deuses de prata, ouro e madeira, deuses que são carregados aos ombros e que, não obstante, inspiram temor aos pagãos. Quanto a vós, preveni-vos. Não imiteis esses estrangeiros, deixando que também o temor desses deuses se aposse de vós. Quando virdes a multidão comprimir-se em torno deles para adorá-los, dizei no silêncio de vossos corações: é somente a vós, Senhor, que devemos adorar. Porque meu anjo estará ao vosso lado, e poderia vingar-se na vossa vida. A língua desses deuses é polida por um artista, mas, apesar de dourados e prateados, são falsos e incapazes de falar. Como se fora para uma donzela apaixonada por enfeites, eles pegam ouro e confeccionam coroas para serem colocadas nas cabeças de suas divindades. Acontece, até, que os sacerdotes roubam o ouro e a prata para utilizá-los em proveito próprio, ou para presentear prostitutas que mantêm em suas casas. Eles ataviam com lindas vestes, como se fossem homens, esses deuses, de prata, de ouro ou madeira. Enquanto estes nem mesmo são capazes de defender-se contra a ferrugem e os vermes, vestem-nos de púrpura. Precisam, porém, tirar-lhes do rosto a poeira que neles se acumula. Possui o Deus um cetro como se fora governador de província. Ostenta na mão o machado e a espada, mas nem pode garantir-se contra um inimigo ou um ladrão. E disto se pode concluir que não são deuses, não tendes por que temê-los. Quando a ferramenta de um homem se quebra, perde a utilidade. Assim também acontece com seus deuses. Se os colocardes num templo, enchem-se seus olhos da poeira erguida pelos pés dos visitantes. Quando um homem ofende o rei, fecham-se atrás dele as portas da prisão, porque vai ser conduzido à morte. Assim os sacerdotes defendem os templos por meio de portas munidas de fechaduras e ferrolhos, a fim de impedir que ladrões venham roubar os deuses. E acendem mais luzes do que eles mesmos precisam, enquanto que os deuses não podem vê-las, porque são apenas quais vigas de seu templo, cujo coração está também corroído, e eles nem se apercebem dos vermes que fervilham no solo e que vêm devorá-los, assim como as suas vestes. Escurece-lhes os rostos a fumaça que se desprende do templo. Morcegos, andorinhas e outras aves esvoaçam em torno de seus corpos, e gatos saltam sobre eles. De tudo isso podeis concluir que não são deuses, e que nenhum respeito lhes deveis. O ouro que os reveste serve, sem dúvida, para embelezá-los, mas, se não se polir o ouro, não brilham, e nem sentiram quando foram fundidos. Foram comprados por preço exorbitante, quando neles nem sequer um sopro de vida existe. Não possuindo pés, devem ser carregados aos ombros, revelando assim a todos a sua ignomínia. Bem mais, porém, seus servos deveriam envergonhar-se. Pois se algum deus vier a cair por terra, não poderá por si mesmo levantar-se. Os sacerdotes, porém, vendem essas ofertas em proveito próprio, e suas mulheres as preparam, sem nada repartir com os pobres e os infelizes. As mulheres em seu estado de impureza e que deram à luz tocam nesses sacrifícios. Portanto, bem podeis reconhecer que não são deuses, não tenhais pois para com eles respeito algum. Como poderiam eles ser chamados deuses? Pois há mulheres que tomam parte no culto desses ídolos de prata, de ouro e de madeira. E nos seus templos, os sacerdotes assentam-se com as vestes rasgadas, descoberta a cabeça, cabelos e barbas raspados. Gritam e clamam ante seus ídolos, como se fora no festim de um morto. E roubam-lhes as vestimentas e com elas presenteiam suas mulheres e filhos. São incapazes de retribuir, quer se lhes faça um bem ou um mal, nem mesmo poderiam aclamar um rei ou destroná-lo.
Nem podem dar ricos presentes nem, a mais vil, moeda, se alguém não cumprir os votos que lhes fez, nem podem protestar. Tampouco lhes é dado proteger alguém da morte, como arrancar o fraco das mãos do mais forte. Não possuem o poder de dar vista ao cego, nem de salvar alguém da miséria. Não se compadecem da viúva e nenhum bem fazem ao órfão. Quais pedras da montanha são esses ídolos de madeira, dourada ou prateada, e seus servos deveriam envergonhar-se deles? Como, pois, crer em tais deuses, e assim chamá-los? Os próprios caldeus os afrontam. Quando se lhes apresenta um mudo, levam-no a Bel, suplicando-lhe que dê voz ao mudo, como se o Deus pudesse ouvir alguma coisa. E, embora saibam bem isso, não podem abster-se de assim agir, tão falhos que são de inteligência. Mulheres, cingidas de corda, vão sentar-se à beira dos caminhos e aí fazem fumaça, queimando sementes. Quando uma delas é levada por um transeunte e com ele dorme, zomba da vizinha por não haver recebido semelhante honra e não ter sido rompida a sua corda. É apenas mentira tudo quanto se faz perante eles. Como se poderá, então, acreditar e proclamar que sejam deuses? Foram confeccionados por artífices e ourives, e não poderiam ser diferentes do que o quiseram seus artífices. E se estes não atingem idade avançada, como poderia ser diferente a obra de suas mãos? Assim só deixam a seus descendentes engano e vergonha. Sobrevenham guerras ou calamidades, e eis os sacerdotes a entrarem em conciliábulos a fim de saber aonde deverão ir ocultar-se com seus ídolos. Como acreditar, então, que sejam deuses aqueles que são incapazes de se salvar da guerra ou de outra qualquer calamidade? Mais tarde vir-se a saber que os ídolos de madeira dourada ou prateada são apenas engano, e aos olhos de todos os povos e de todos os reis tornar-se evidente que não são deuses, mas obras de mãos humanas, já que nada se encontra de divino neles. Como, pois, poderá deixar de se tornar evidente que não são deuses? Eles não podem entronizar um rei num país, nem dar chuva aos homens. Nem sequer podem ainda julgar suas contendas, nem protegê-los contra os males que lhes advenham, pois de nenhum poder dispõem, assemelhando-se a gralhas que esvoaçam entre o céu e a terra. Se o fogo atinge o templo desses ídolos de madeira dourada ou prateada, seus sacerdotes procuram salvar-se, pondo-se ao abrigo, enquanto seus deuses são consumidos quais vigas no incêndio. E não poderiam resistir nem a um rei nem aos inimigos. Como admitir, então, ou mesmo supor que possam ser tidos por deuses? Esses deuses de madeira prateada e dourada nem mesmo podem defender-se contra os ladrões. Mais fortes que eles, arrebatam-lhes o ouro e a prata e até as vestes de que foram cobertos, e se retiram sem que os deuses tenham podido defender-se a si mesmos. Assim, melhor que a dos falsos deuses é a condição de um rei, que pode lançar mão de seu poder, ou a de um utensílio doméstico, do qual o dono pode servir-se, ou mesmo a da porta de uma casa, que protege o que dentro dela se encontra, ou ainda a da coluna de madeira no palácio real. O sol, a lua e as estrelas, que brilham e se destinam à utilidade dos homens, obedecem de boa mente. Assim também o relâmpago, tão belo ao faiscar. E as nuvens que recebem de Deus a ordem de percorrer toda a terra executam a missão que lhes foi imposta. Quando o fogo é enviado do céu para consumir as florestas das montanhas, cumpre o que lhe foi ordenado, nem a beleza, nem o poder dos ídolos podem igualar-se a essas maravilhas. Eis porque não há motivo para crer nem proclamar que sejam deuses, já que não lhes é dado praticar a justiça junto aos homens nem lhes outorgar o bem. Se admitis que não são deuses, não tenhais deles receio algum. Eles não têm a faculdade de amaldiçoar os reis nem de abençoá-los. Muito menos podem fazer com que no céu apareçam sinais aos pagãos. Valem mais que eles os animais, pois, ao menos pela fuga,
tem a faculdade de procurar a segurança num abrigo. De maneira alguma, pois, se nos convence que eles sejam deuses, por conseguinte, não os temais. Assim como um espantalho em campo de pepinos, esses deuses de madeira dourada ou prateada de nada preservam. Moita de espinhos num jardim, na qual vêm os pássaros pousar. Enfim, pela púrpura e pelo escarlate que sobre eles se desgastam pode-se reconhecer que não são deuses, acabarão por ser devorados, e se tornarão desonra para sua nação. Melhor é, portanto, a condição de um homem honesto que não tem ídolos, pois assim estará sempre isento de confusão. Ezequiel 1. Os seres viventes e a glória do Senhor. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, quando me encontrava entre os deportados, às margens do rio Cobar, abriram-se os céus e contemplei visões divinas. No 5º dia do mês, era o 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Foi a palavra do Senhor dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na Caldeia, às margens do rio Cobar. Nesse lugar veio a mão do Senhor sobre mim. Tive então uma visão. Soprava do lado norte um vento impetuoso, uma espessa nuvem com um feixe de fogo resplandecente, e, no centro, saído do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. Cada um tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram direitas e as plantas de seus pés se assemelhavam às do touro, e cintilavam como bronze polido. De seus 4 lados mãos humanas saíam por debaixo de suas asas, todos os 4 possuíam rostos e asas. Suas asas tocavam uma na outra, quando se locomoviam, não se voltavam, cada um andava para a frente. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana, todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda, e todos os 4 uma face de águia. Eis o que havia no tocante às suas faces, suas asas estendiam-se para o alto. Cada qual caminhava para a frente, iam para o lado aonde os impelia o espírito. No meio desses seres, divisava-se algo parecido com brasas incandescentes, como tochas que circulavam entre eles. Os seres zigue-zagueavam como o raio. Ora, enquanto contemplava esses seres vivos, divisei uma roda sobre a terra ao lado de cada um dos 4. O aspecto e a estrutura dessas rodas eram os de uma gema de Tarsis, todas as 4 se assemelhavam, e pareciam construídas uma dentro da outra. Podiam deslocar-se em 4 direções, sem retornar em seus movimentos. Seus aros eram de uma altura assombrosa, guarnecidos de olhos em toda a circunferência. Quando os seres vivos se deslocavam ou se erguiam da terra, locomoviam-se as rodas e se elevavam com eles. Para onde os impulsionava o espírito, iam eles, e as rodas com eles se erguiam, pois o espírito do ser vivo, de igual modo, animava as rodas. Quando caminhavam, elas se moviam. Pairando acima desses seres, havia algo que se assemelhava a uma abóbada, límpida como cristal, estendida sobre suas cabeças. Sob essa abóbada, alongavam-se as suas asas até se tocarem, tendo cada um, sempre, 2 que lhe cobriam o corpo. Eu escutava, quando eles caminhavam, o ruído de suas asas, semelhante ao barulho das grandes águas, a voz do Onipotente, um vozerio igual ao de um campo de batalha. Quando paravam, abaixavam as asas, e fazia-se um ruído acima da abóbada que ficava sobre as cabeças. Acima dessa abóbada havia uma espécie de trono, semelhante a uma pedra de safira. Vi que ela possuía um fulgor vermelho, como se houvesse sido banhada no fogo, desde o que parecia ser a sua cintura, para cima. Como o arco-íris que aparece nas nuvens em dias de chuva, assim era o resplendor que a envolvia, era esta visão a imagem da glória do Senhor.
Ezequiel 2. O chamado de Ezequiel. Filho do homem, dizia-me, fica de pé, porque eu te falo. Enquanto ela me falava, entrou o Espírito em mim, e me fez ficar de pé. Filho do homem, dizia-me, envio-te aos israelitas, a essa nação de rebeldes, revoltada contra mim, a qual, do mesmo modo que seus pais, vem pecando contra mim até este dia. É a esses filhos de testa dura e de coração insensível que te envio, para lhes dizer, oráculo do Senhor Javé. Quer te ouçam ou não, pois é uma raça indomável, hão de ficar sabendo que há um profeta no meio deles. Quanto a ti, filho do homem, não os temas, nem te arrequeis dos seus intentos, conquanto estejas entre moitas de abrolhos e de espinhos e vivas entre escorpiões. Tu lhes transmitirás os meus oráculos, quer te deem ouvidos ou não. E tu, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde, como essa raça de rebelados, abre a boca e come o que te vou dar. Olhei e vi avançando para mim uma mão, que segurava um manuscrito enrolado. Que foi desdobrado diante de mim, estava coberto com escrita de um e de outro lado. Eram cânticos de luto, de queixos e de gemidos. Ezequiel 3. Filho do homem, falou-me, come o rolo que aqui está, e, em seguida, vai falar à casa de Israel. Abri a boca, e ele me fez engolir. Filho do homem, falou-me, nutre o teu corpo, enche o teu estômago com o rolo que te dou. Então o comi, e era doce na boca, como o mel. Em seguida, acrescentou, filho do homem, vai até a casa de Israel para lhe transmitir as minhas palavras. Não é a um povo de linguagem incompreensível, de linguagem bárbara que te envio, e sim aos israelitas. Não é a populações inumeráveis, de idioma incompreensível, de linguajar selvagem, cuja língua não compreenderias, eles te ouviriam, se eu te enviasse a eles. Mas a casa de Israel recusará escutar-te, porque eles não querem atender a mim. Pois, toda a casa de Israel nada mais é do que gente teimosa, de coração insensível. Pois bem, tornarei o teu semblante tão endurecido quanto o deles. Vou dar a teu rosto a rigidez do diamante, que é mais resistente que a rocha, não os temas, pois, e não te deixes amedrontar por causa deles, pois são uma raça de recalcitrantes. Filho do homem, ajuntou ele, acolhe em teu coração, escuta com toda a atenção tudo quanto eu te disser. Depois dirigir-te-ás a teus compatriotas exilados, para lhes falar, dir-lhes-ás, oráculo do Senhor Javé quer te escutem ou não. Então o Espírito se apoderou de mim e ouvi atrás de mim um vozerio de violento rumor, bendita seja a glória do Senhor, onde ela repousar. Ouvi o rumor do bater das asas dos seres vivos e o ruído de suas rodas ao lado deles, um barulho portentoso. O Espírito, a seguir, me transportou e me levou. Eu ia, com o coração repleto de amargura e furor, desde que a mão do Senhor havia pesado sobre mim. Cheguei até o Abibe, junto dos deportados que se haviam instalado às margens do Cobar, e ali fiquei 7 dias no meio deles, em sombria estupefação. Advertência a Israel. Passados esses 7 dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, estabeleço-te como sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo saindo de minha boca, tu lhe o transmitirás de minha parte. Se digo ao malevolo que ele vai morrer, e tu não o prevines e não lhe falas para pô-lo de sobreaviso devido ao seu péssimo proceder, de modo que ele possa viver, ele há de perecer por causa de seu delito, mas é a ti que pedirei conta do seu sangue. Contudo, se depois de advertido por ti, não se corrigir da malícia e perversidade, ele perecerá por causa de seu pecado, enquanto tu has de salvar a tua vida. E, quando um justo abandonar a sua justiça para praticar o mal, e eu permitir diante dele algum tropeço, ele perecerá,
Se não o advertires, ele morrerá por causa do seu delito, sem que sejam tomadas em conta as boas obras que anteriormente praticou, e é a ti que pedirei conta do seu sangue. Ao contrário, se advertires ao justo que se abstenha do pecado, e ele não pecar, então ele viverá, graças à tua advertência, e tu, assim, terás salvo a tua vida. A mão do Senhor veio ali sobre mim. Vamos, disse-me ele, vai à planície, onde te vou falar. Pus-me então a caminho para a planície. Mas o Espírito do Senhor entrou em mim para me pôr em pé, enquanto me falava o Senhor, vai encerrar-te em tua casa. Filho do homem, vão amarrar-te com cordas para que não possas mais ir ao meio deles. Prenderei tua língua a teu paladar, de modo que o teu mutismo te impeça de repreendê-los, pois é uma raça de recalcitrantes. Quando eu, porém, te falar, abrir-te-ei a boca, e lhes dirás, oráculo do Senhor Javé, que escute então aquele que quiser escutar, e que não escute aquele que não o quiser, pois é uma raça de recalcitrantes. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, do livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 4, no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Paz e bênçãos a todos.